É isso aí. Vamos começar, né? Já que ele disse que o Vamos show é lá. nosso, o show é mais seu do que meu, na realidade. Ora, que é isso. Vamos conversar por uma coisa que eu também gosto muito, né? Falar sobre um pouco da cliente. É o dono de tudo, eu diria, né? É ele que paga nosso salário, é ele que diz se a gente deve continuar ou não no mercado. E mais ainda, quando a gente fala do tema que hoje é coqueluche, a chamada experiência do cliente. E você, como especialista, eu vou explorar bastante esse tema com você, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, geralmente o pessoal, não, tem que ser só o pessoal da área do atendimento, o pessoal da linha de frente. Acredito que isso não é verdade, né? Ela deve abranger, meu modo de ver, todas as áreas da empresa, deve ser um aculturamento que deve ter na empresa. O que é que você acha dessa colocação do pessoal quando se fala experiência do cliente? Olha, pegando o gancho do ponto que você falou aí, né? O pessoal acha que a experiência do cliente é só o atendimento ao cliente. Na verdade, não. Acho que é exatamente atendimento ao cliente é um termo antigo, a gente já usa já o atendimento por telefone presencial e por aí vai. Só que os produtos e serviços hoje estão ficando cada vez mais complexos. Você não consegue mais comprar um produto que não venha com serviço agregado. E o ponto que tem é que é mais aparente que você tem o atendimento ao cliente, mas isso não tira a responsabilidade do resto da empresa, e por isso que é importante a visão da experiência do cliente, porque, e principalmente quando as empresas vão ficando maiores e mais complexas, você pode ter setores dentro da empresa que estão causando dano ao cliente, estão afetando a experiência do cliente e não sabem. Você coloca aquela métrica lá bonitinha e a pessoa bate aquela métrica, ou aquele KPI, e não sabe que aquilo ali, apesar dela estar executando a função dela de forma primorosa, aquele KPI pode estar afetando o cliente lá na ponta. Então, se você não tem uma visão da experiência do cliente, independente das suas competências internas, ou seja, se você olha só para dentro e não olha a partir do ponto de visão do cliente, você pode estar tendo uma experiência, e é isso daí para mim, acho que é o primoroso do Customer Experience, a coisa da experiência do cliente é você saber que você tem que ver com o olhar do cliente, porque você pode, mesmo estando com todas as suas métricas em dia, você pode estar prejudicando a experiência do cliente. Eu acho que a gente deveria começar considerando principalmente o cliente interno, né? No primeiro momento. Fazer com que a empresa toda considere cada unidade dela o seu cliente interno. Isso me faz relembrar, inclusive, Diógenes, na minha época que eu estava fazendo o mestrado, eu criei uma figurazinha que eu chamei empresa diamante. Se você colocar as unidades da empresa ao longo de um círculo e unir cada unidade uma com a outra, dizendo um é fornecedor, outro é cliente, você forma um diamante. Né? E muita gente pensa que quando a gente fala experiência do cliente, a gente só está pensando nas grandes corporações. O que é que você acha desse pessoal dizer, não, isso aí a gente só pode fazer, ou quem tem condições de fazer, são as grandes corporações. Né? Serve para qualquer empresa? Serve para qualquer tamanho? Olha, eu acredito que sim, e principalmente porque o conceito tem que estar lá desde o começo, né? Eu gosto de uma história que o pessoal do Google fala, eles contando a história dizendo, olha, hoje você chega aqui na sede do Google e tem um restaurante aberto 24 horas, com um cozinheiro internacional, porque a gente tem grana para pagar isso. Mas, quando a gente começou numa garagem, sem dinheiro nenhum, que só tinha 5 pessoas na empresa, quando você entrava na porta, a primeira coisa que você via era um pote cheio de M&M's, de balinha. Ou seja, o conceito já estava lá de acordo com o orçamento que eles tinham. Quando eles eram pequenos, era um pacote de M&M's. Quando eles cresceram, era uma cozinha internacional. Então, eu acho que o CX se aplica da mesma forma. Você pode começar a aplicar, sim, desde o começo. É claro que isso vai fazer mais efeito, principalmente para o seu cliente. Aí eu vou falar especificamente do cliente externo. Você vai ter mais efeito à medida que a empresa vai crescendo, porque à medida que a empresa vai crescendo, você passa a ter aquela questão de vários setores distintos tratando com o cliente de forma diferente, sem se coordenarem e sem pensarem na experiência. Te dou um exemplo de muito comum de você chegar numa autorizada para fazer uma manutenção do veículo, e você está lá dentro da autorizada fazendo a manutenção do veículo e tem alguém do setor do lado te ligando para oferecer para trocar o carro,
que você comprou há 3 meses atrás. Você está na primeira revisão, ou seja, um setor não está conversando com o outro, e você, em vez de estar agradando o cliente, você diz, olha, eu acabei de comprar o carro, você já acha que eu estou insatisfeito, você já quer que eu troque, né? Então, essa falta de coordenação nas empresas muito grandes realmente faz um efeito, tem um efeito muito maior, mas você deve seguir esse princípio desde o começo. Você, do primeiro estágio da empresa, com menos de 10 funcionários, que é o que chama aquele estágio o tamanho da família, né? Essa questão dos níveis da empresa de acordo com a quantidade de funcionários, eu acho muito interessante. Então, você vai do primeiro nível, que é da família, até 10 colaboradores, aí você vai para uma tribo, que são até 50, 100 colaboradores, daí você vai para uma vila de 100 até 1.000, né? E daí você vai para a cidade até você ter uma nação. Então, quanto maior é a sua comunidade da sua empresa, mais você tem essa necessidade do CX. Mas o quanto antes você implementar a cultura, melhor resultado você vai ter. Tem muita gente ainda que fala que, como a gente está conversando agora, fala CX, CS. Seria bom até traduzir isso aí, porque tem muita gente que não entende ainda essa simbologia, né?